Bom dia, pessoal. Boa segunda para vocês. Já tô aqui, com meu café e preparada para o nosso segundo episódio do podcast Mesa de Rubis, que é uma mesa para que a gente tenha um espaço para trocas de experiência, de testemunhos, dos assuntos variados aí que envolvem a nossa vida de mulher, mãe, empresária ou não, cristã ou não, e essas atividades todas que a gente tem. E aqui é um ambiente muito propício para isso e seguro. Nós temos uma convidada hoje especial, mas antes de falar da convidada, de tomar meu café, quero que vocês aqui, tá o sininho de novo, que era o meu sonho fazer, estou fazendo pela segunda vez, que para vocês ativarem as notificações, sei lá como é que fala isso, e se inscreva no canal para você acompanhar. Hoje eu tenho certeza que você já falou ou já ouviu essa frase: está tudo sob controle. E, na verdade, será que está tudo sob controle? E para falar sobre isso, a gente tem aqui a Gi, que é uma bênção do Senhor, uma grata surpresa para a minha vida. Eu estou conversando aqui com ela hoje e ela vai se apresentar um pouquinho para vocês. Pode ficar à vontade, seja bem-vinda, Gi. Bom dia, Rubi. Bom dia, você que está assistindo a gente. Meu nome é Giliane. Eu sou mãe, tenho 3 filhos e é um privilégio poder estar aqui, podendo compartilhar de tantas coisas. A gente já conversou um pouco e vimos que, como temos coisas a aprender umas com as outras, né? E eu sou idealizadora do Instagram Mamãe Crente Oficial. Então, lá eu relato muitas coisas, experiências particulares com Deus através da maternidade, após o nascimento dos meus filhos, e uma conduta, uma educação cristã com orientações diretas do céu para o meu coração, que eu compartilho para poder alcançar você, assim como chegou na Rubi, como tem chegado em tantas pessoas, e nós vamos falar um pouco disso hoje. E aí a gente vai falar aqui agora sobre comando e controle, né? A gente com certeza já ouviu ou já falou sobre, tá tudo sob o controle. E quanto que isso implica, né, na nossa vida, porque o controle, na verdade, nós não vamos, né, ter, mas Deus nos chamou para ter o comando, para ser co-participantes dele, co-criadores dele. Só que quando a gente tem filho, isso fica mais evidente, porque a gente quer controlar o filho, a gente quer controlar o que ele faz fora de casa, a gente quer controlar uma birra, controlar um comportamento, controlar uma personalidade, enfim, a gente vive nesse controle, né? Diferente de um comando, que o comando seria nós liderarmos, né, nossa casa, nossos filhos, administrarmos, governar sobre aquelas bênçãos que Deus, de fato, nos deu, né? Então, quando a gente começa eu não sei se é só comigo, né, esse fato de querer controlar as coisas, que é um grande desafio meu, quando eu começo a entender isso no meu dia a dia, Deus me mostra essa parte do comando, que é muito mais prazeroso, me deixa muito menos ansiosa, eu não fico sobrecarregada pelas bênçãos que o Senhor me deu, de casamento, de filho, de amigos, de familiares e tudo. Quando eu comecei a perceber isso quando eu estava me relacionando com os meus filhos, com o meu marido, através de um relacionamento pautado em agenda, que eu vou ticando ali, né? Porque isso estava esse tipo de relacionamento com base em agenda estava me fazendo uma pessoa mais controladora, querendo ter o controle daquilo ali. E isso já estava assim, a um passo de manipular, de fato, os relacionamentos que eu tinha. Então, isso mexeu muito comigo. E eu queria trocar essa experiência aqui com a Gi, porque ela tem 3 filhos, tem vários desafios, né, da maternidade, de esposa também. Como é que ela vê essa parte do controle e do comando? Como que ela lidou com isso? Como é que ela enfrenta esses desafios? Eu costumo dizer para sempre alguém que eu converso sobre a criação de filhos é que educar filhos dá trabalho. Mas você precisa entender em qual tempo você quer ter esse trabalho. Porque educar dá trabalho e o não educar também dá. Porém, dá muito mais, né? Então, lá em casa, com os meus filhos, eu tenho uma de 16, um de 13 e um de 10. E são pessoas totalmente diferentes. Eles são, assim, muito diferentes. A mesma criação, né? E eles são bem diferentes. E foi um desafio ter que lidar com esse comportamento de cada um. Eu não poderia ter um controle. E falava assim, não, vai ser dessa forma, porque eu tinha 3 pessoas diferentes que eu precisava ensinar, guiar, orientar, cada um dentro da sua personalidade. Né? Então, foi bem desafiador, mas não foi tão difícil. Então,
Quando as pessoas olham assim, nossa, mas você tem 3 filhos. E a diferença deles são 3 anos, né? 3 anos. A média é 2 anos e 10 meses, 3 anos para cada um. E eu andava com aquela galerinha, né? Então, ia pra escola, era eu com 3. Ia pro shopping, era eu com 3. Porque nesse período, meu esposo trabalhava ainda presencial. E ele não tinha como me acompanhar nas demandas do horário ali. Ele não estava em casa para me ajudar. Então, era sempre eu com os 3. E as pessoas olhavam assim, nossa, você é muito corajosa. Então, não precisa de coragem para ter filho, né? A gente precisa entender que o Senhor nos dá. E a gente não precisa ser corajosa, a gente precisa ser dependente. Exatamente. Então, quando nós entendemos a dependência de Deus na criação dos filhos, a gente consegue comandar sendo direcionada por Ele. E foi isso que aconteceu na minha maternidade. Surpreendentemente, o Senhor foi me revelando maneiras de lidar com cada um dos meus filhos. Então, seja no almoço, eles tendo algum comportamento e eu podendo pegar aquela situação ali para trazer a luz da Bíblia, como tratar, né? E o que é importante, a gente precisa conhecer o que está na Bíblia. É né? verdade. Então, nós precisamos ter uma vida com Deus, nós, quanto mães, precisamos, e pais também, mas estamos falando, eu falando como mãe, eu como mãe, preciso ter uma vida com Deus, para que no momento que eu for surpreendida por uma situação que pode me gerar um estresse ou um descontrole, o Senhor me lembrar daquilo que está na palavra e como conduzir isso com eles. E é isso que tem acontecido até hoje. Eu não tenho o menor tipo de trabalho ou dificuldade de lidar com a maternidade quando eu trouxe a Bíblia, a instrução do céu, vamos dizer assim, né? Para lidar com os meus 3 filhos. E você falou aí de conhecer a palavra, né? Eu fui criada no berço cristão, eu tive, na verdade, esse privilégio, mas eu não conhecia a palavra, assim, né, de Deus, né? Então eu ia muito pela religião, pelo aquele compromisso de sempre e tudo. O que também não foi ruim, porque a palavra de Deus, ela nos faz crescer. Mas quando eu tive o Enzo tem 7 anos, quando o Enzo nasceu, mudou todas as minhas perspectivas. Eu comecei a caminhar não só pela minha necessidade, mas por um propósito, porque nasceu nosso primeiro filho, nasceu um propósito para mim, né? Que é o propósito de todas as mulheres, né? Mães, nós temos esse propósito, mas fazer já essa divisão de andar por necessidade, andar em propósito, é um desafio para mim diário, porque a gente tem as nossas necessidades, né? A gente quer andar por elas, mas andar em propósito, isso foi né, um grande desafio para mim, mas traz muitas coisas positivas para mim, me ajuda muito nesse caminhar. E o propósito eu só descobri quando eu comecei a orar mais nesse sentido, e acho que todo mundo em algum momento da vida vai questionar isso, né? Porque eu tô aqui, qual é o meu propósito? E quando Deus nos dá um filho, Ele dá uma facilitada nisso, assim, né? Então eu comecei a buscar mais o relacionamento com Deus. Você falou de relacionamento e tudo. Eu comecei a buscar mais esse relacionamento. Então quando a gente começa a conhecer mais a pessoa que a gente está nos relacionando, a gente sabe mais o que ela espera de você, a gente sabe qual que é a medida que ela tem para você, o desafio, e a gente sabe com quem contar. E esse meu relacionamento, eu comecei a ler mais, buscar mais a palavra de Deus, né? Conhecer, né? Então esse conhecimento já me trouxe muita liberdade, como você falou, um maternar mais não é romântico, tem seus desafios, tem suas renúncias, mas isso os dividendos disso aí é eterno, assim. Então é algo que a gente consegue colher hoje e a gente tem certeza, a garantia de que vai colher, né, isso na eternidade. Então, ali na palavra, eu comecei a ver, busquei alguns exemplos de pessoas que, para eu lidar, né, com esse meu perfeccionismo, com essa minha tentativa de controle de todas as questões, né, eu achava que eu precisava estar ali para poder aquilo dar certo, enfim, tanto presencialmente, eu precisava descer no parquinho todos os dias com minhas crianças, achava que aquilo ia impedir, por exemplo, de uma birra, de uma coisa, não era assim. Eu comecei a buscar na palavra exemplos de pessoas que não tiveram controle, mas tiveram um comando ali. Deus usou através do comando, né? Quando Deus nos dá o controle, Ele nos dá não para que a gente controle aquela situação, mas para a gente influencie. Foi assim com o Davi, com o José, com o Esther. Eles não eram presidentes, não eram CEOs,
não tinha atividades assim fora que tivesse um top 5 ali de comando, de controlar aquela situação, né, as grandes decisões. Só que eles estiveram no comando do que Deus tinha para ele. Então eles comandaram as suas emoções. Esther esperou a hora certa para isso. Para mim, Esther sim, super desafiador. Você esperar a hora pra você falar com seu marido, a gente quer conversar com o marido à noite. Até quando 10h30 da noite. Também, com né? o filho também. E você reagir ali a algo que eles fazem, né? E você tá no lugar de autoridade. Eu acho que a grande diferença e dificuldade pra gente é isso. É a gente entender que a gente está no lugar de autoridade, mas aquele lugar de autoridade não nos dá o direito de fazer o que a gente quer. Exatamente. Sabe? Então, quando você vê assim, não, mas por quê? Porque sim, porque eu sou sua mãe. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Então, você vai controlar a situação ali. Mas você não vai ter um comando daquilo ali. Não vai ter o comando. Então, você pode controlar, né, a situação ali. Não, por quê? E falar mais alto, porque você é autoridade. Você começa a manipular, né? Então, você vai... eu sou autoridade, eu vou falar mais alto, você vai me obedecer porque sim. E quando, na verdade, você poderia sentar e explicar num tempo que você se acalme, porque os nossos filhos precisam passar por isso também. Porque eles precisam entender que nós também temos os nossos temperamentos e a gente vai explodir. Só que eles são crianças. A gente não tem como lidar com eles da maneira que a gente lida com adulto. Exatamente. E nós, quanto mães, quando eu fui mãe da minha primeira vez, eu tive um pouco dessa dificuldade de lidar com a minha filha, porque eu não estava conseguindo entrar no time dela, de que ela era uma criança. Isso mas eu que sou responsável, então eu preciso passar para ela como que é o controle, como que é a ordem. Quando, na verdade, eu não precisava mostrar uma ordem. Eu precisava mostrar para ela como que é o funcionamento daquilo ali. Então, a gente precisa entrar nesse lugar, entender que eles são crianças, eles não podem tudo, mas nós também não podemos tudo, enquanto pais. É verdade. E quando a gente entra muito atrito e dificuldade, se torna uma maternidade pesada. Igual você falou, não estou romantizando, e não é romântico. A maternidade, ela não é nada romântica. Ela é uma resposta de oração. Muitas vezes não é. Às vezes uma pessoa, né, não estava esperando entrar numa gestação ali, mas sempre entendendo que é um presente de Deus, independente da nossa forma. Eu esperei muito para eu conseguir ser mãe, né? Eu acreditava que eu teria só uma e depois o Senhor me mandou mais 2. Então hoje eu tenho 3 filhos que são a razão da minha vida mesmo. Vivo para eles até o momento que não for mais necessário. Sim. E essa questão que você falou, até pelo que você esperou e tudo, e também a espera ligada com a parte do controle, do comando. O Enzo, eu demorei também um tempinho, não aprendi logo de primeira, né? Assim, ele nasceu, eu tive... hoje eu entendo que foi um pouquinho, assim, de depressão, porque foi uma mudança brusca, né? Eu sonhava, assim, pelas minhas necessidades de passar concurso, enfim. Então, a minha vida mudou completamente. Então, eu orei bastante. Hoje eu sei o que né? Mas na época eu orei muito, porque nesse primeiro tempo eu fiquei muito eu e ele, assim, né? Depois tive ajuda, meu marido também trabalhava fora, apesar de, assim, ele foi muito presente, e ainda. Então, me ajudava com banho. No início, o banho ele que dava, porque eu tinha medo. Eu não tinha contato com criança. Eu amava, sempre gostei de criança, sempre trabalhei no Ministério Infantil, mas eram crianças que não eram recém-nascido, assim, né? E não eram suas, Não eram minhas, eu não tinha que alimentar. O que eu tive que alimentar na minha vida foi um Tamaguchi, que ele morreu dentro do armário papitando, até a pilha acabar. Tudo bem, né? Então, assim, foi um grande desafio pra mim. Então, nesse momento que eu tive, assim, de tristeza maior por conta dessas mudanças e de hormonal também, eu orei até esse medo meu passar, esse medo, né, de dar banho passar, até porque eu achava que eu fosse controlar, sobretudo o sono. Eu achei que o que eu tinha feito com um dia anterior, porque o Enzo, ele acordava bastante, né, e ele teve no início um refluxo também. Então, ele acordava 10, 11 vezes. Eu já ia dormir pensando que horas que ele vai acordar. Então, eu praticamente não dormia. A privação do sono mexeu muito, porque eu tava totalmente fora, assim, do controle. E até falando agora, até me arrepio, porque agora, nesse momento, eu entendi por que eu tive isso, né? Porque eu realmente queria controlar, assim, né, o sono dele. Então, o que eu tinha feito uma noite anterior... eu coloquei um ruído branco, azul, preto, coloquei o ruído de tudo quanto é cor. Ele dormiu, aí deu banho de tal forma, na temperatura tal, e ele dormiu. No outro dia, eu queria repetir a mesma coisa, na expectativa
de que... Descobri a fórmula, né? Agora eu descobri a fórmula. Agora eu descobri a fórmula, sou coach do sono. E no outro dia não era nada, era um desastre. A maternidade tem isso, é um dia novo, né? E com recém-nascido, então para quem tem um controle, tem um recém-nascido, é bem desafiador isso. E aí, nesse momento aqui, falando com você agora e escutando a sua história, aprendendo, eu percebo que Deus, ele valoriza o processo, ele não valoriza o resultado. E eu valorizava muito o resultado. E todo dia eu acordo renunciando essa parte do resultado, que a gente vive na sociedade de performar. Então, a gente tem que entregar, né? A gente tem que entregar. Além de entregar, hoje a gente precisa mostrar que está entregando, né? Isso aí. Então, a gente está no momento mais grave da sociedade, da forma geral, mas da maternidade, por exemplo. Porque a gente não romantiza, mas a gente quer romantizar. Exatamente. E a gente quer mostrar que está tudo sob controle e a gente dá conta. Então, visualmente, né, na internet, está tudo dominado. E as pessoas começam a se cobrar justamente por isso. Por que a minha maternidade não é assim? A da outra pessoa é tão perfeita, mas a gente não sabe as privações que ela precisou passar. Exatamente. Nesse tempo, coisas que ela abriu mão. Então, a gente está numa preocupação de mostrar o que é perfeito e esquecendo de aperfeiçoar de fato o que importa, né? Então, eu tive muitos dias difíceis na minha maternidade, porque eu fiquei com 3 pequenos, então eu tinha uma de 6, um de 3 e um recém-nascido. Então, assim, quando todo mundo dormia, o recém-nascido acordava os outros, aí o outro reclamava, aí um fazia xixi, aí ainda tinha um na fralda, tava nesse processo. E você quase enlouquece mesmo. E é natural, vamos dizer assim, né? Você fica assim, sem saber o que você vai fazer. Até você sentar, respirar, entender que é uma fase. Sim. Né? Você não vai controlar aquilo. É uma fase. E é você entregar, de fato, um dia de cada vez. Não entregar um resultado. No início, você vai entregar o que dá. Exatamente. Né? Todo o seu esforço. Né? Então, tem uma frase, acho que é do Mário Cortella até, que fala: você faça o perfeito nas condições que você tem. Até você ter condições melhores de fazer melhor ainda. Né? Então, o que você está entregando hoje? É o seu melhor? O que você está fazendo pelos seus filhos é o seu melhor? Pela sua maternidade? Ah, não é? Então, como que a gente pode melhorar? Porque se a gente faz de qualquer maneira, aí a gente vai ter um resultado bem negativo. Mas quando a gente busca para melhorar, e essa questão de busca, eu gosto muito de enfatizar que é Bíblia. É verdade. É sobre Deus, entendeu? Porque igual a gente conversando sobre, mas é muito legal a forma que você aborda para falar com seus filhos. Se não fosse uma vida com Deus, eu não teria como fazer isso, porque o Senhor não me daria entendimento. Não me daria essas saídas. Olha, uma oportunidade de você falar sobre algo. Exatamente. Olha que oportunidade você tem de trazer esse assunto da Bíblia para dentro da sua realidade. E isso, na minha casa, graças a Deus, é constante. Então, você começa a ver situações, aí depois você passa a ser chata também, né? Tudo você vê Bíblia. Tudo você... Olha, vamos aproveitar essa oportunidade e aprender isso. Uma maternidade é teologia, mas né? Porque se você olhar para o mundo hoje, os grandes coaches, vamos dizer assim, né? Eles fazem isso, só que eles não usam a Bíblia. Eles usam, né, as metáforas, as coisas. Porque você pode fazer isso, e a partir disso, a partir desse limão, você pode pensar. E a gente tem a Bíblia. Exatamente. E a gente tem um manual que te leva para tudo. Isso aí. O manual e o autor, né? Porque eu gosto de ler livros que falam sobre maternidade. Então, eu já li Disciplina Positiva, já li vários livros. Aí acontecia o quê? Tava lá na faixa etária da criança. Aí tava de 0 a 2 anos, aí tem os comportamentos que de fato, né, tem a parte biológica. E aí eu falei, caraca, aconteceu isso aqui. Mas eu li, tá. Aí eu ia marcar, eu risco os livros, aí eu ia lá procurar, já passou a birra, a criança já caiu, já fez isso. E aí foi nessa questão aí, doença, eu comecei a ler mais a Bíblia, que eu busquei aquelas referências. E que eu vi que quando acontecia, eu falava, não, eu acho que eu li isso. Ou às vezes eu não li. Mas assim, eu conhecia aquela verdade ali me libertava, porque o Espírito Santo, ele falava pra gente naquele momento ali. E ele, né, por ser criativo, então ele adaptava ali aquela situação. E da forma que que você falou, que os seus 3 filhos têm personalidade diferente. E é óbvio que tem. Então eles entendem o amor de forma diferente. Então entendem a forma que você aborda ele de forma diferente. Exatamente. Então ter esse fundamento na palavra de Deus, e ter esse auxílio do Espírito Santo te guiando, te conduzindo ali naquele momento que você precisa agir,
E isso, pra mim, faz total diferença na minha maternidade, E na é empresa. o que torna a maternidade leve. Isso aí. Né? Não romântica, mas leve. Assim como você consegue lidar no seu serviço de maneira leve, em algo que você domina, né? De certa forma você domina, como não dominar a criação de filhos? A gente pode fazer isso. Não que você, nossa, então vai ser super fácil. Não. Mas você pode dominar, você pode entender, você pode saber como funciona. Porque a gente estuda para tantas coisas, né? A gente quer saber como funciona, a gente vê uma novidade, a gente vai atrás, a gente pesquisa. E por que na maternidade a gente não faz? Exatamente. E o interessante também, que eu gosto sempre de conversar, é que não existe uma regra. A Bíblia, ela é a mesma para todos nós. Mas o Senhor nos dá direções diferentes para cada situação. Você vai passar por uma situação que você vai ler na Bíblia e você vai ser direcionada para algo. E eu vou passar por uma situação, talvez a mesma, e o meu direcionamento vai ser outro. Então, a gente não tem um manual correto. Não, vai ser assim, faz porque deu certo. Jamais. Então, segue a Bíblia. Segue a Bíblia porque vai dar certo. Dentro da sua realidade, dentro do que você vive, dentro do que você aborda. Né? Então, muitas vezes, as pessoas me chamam por mensagem. Ai, nossa, porque você falou isso, mas como que você faz? Não tem um segredo do que fazer, né? É como se faz. Então, você, olha, eu tento ter o máximo que eu posso um devocional, né? Então, trazer... E lá em casa, o que eu gosto muito, lá em casa toca louvor o dia inteiro. O dia inteiro, inteiro. Teve uma vez que tava tendo uma festa no salão de festa lá do prédio, eles estavam tocando funk e os meus filhos estavam agoniados, né? Dentro de casa, porque estava muito alto. Aí o meu filho com a sua mãe, só tem um jeito da gente acabar com isso, que vamos colocar o nosso louvor aqui, vamos fechar a janela, vamos fechar a janela e vamos ficar no nosso ambiente. Olha a clareza dele. Ele devia ter uns 7 para 8. Aí ele falou assim, vamos ficar no nosso ambiente. Aí olha o ambiente dele. Exatamente. O que ele tem de referência para o ambiente, né? Então, às vezes, a gente começa a fazer um ambiente comum para os nossos filhos, algo que é incomum. Algo que não é correto e a gente, deixa pra lá, é uma criança. E não, na criação de filhos não existe o deixa pra lá, é uma criança. Isso é uma frase que precisa ser cortada, porque, é uma criança, não entende. Entende. Eles entendem muitas coisas e a gente perde muito tempo, a gente perde momentos preciosos com o nada a ver. Muita gente deixa passar, deixa uma criança. Hoje, meus filhos são maiores, né? O meu caçula tem 10, mas eu nunca deixei o nada a ver. Sempre tinha uma abordagem. Sempre, às vezes, até quando eles colocavam alguma música, pegavam uma caixinha de som, aí ia tomar banho e botava uma música. Aí tava um louvor, não sei o quê, e daqui a pouco tava tocando uma música diferente. Que música é essa? Assim, a música começou a tocar aí. Mas você não parou pra ouvir, não? Eu falei assim, mãe, não. Eu falei assim, então vamos parar pra ouvir? Aí eu começava a ouvir com eles. E falei, o que você acha dessa letra? Mãe, não é legal. Então, ao invés de eu proibir, eu não quero essa música, não sei o quê. Porque muitas vezes os pais fazem isso, ao invés de agir no comando, no assim, controle, né? Eu não quero essa música aqui. Então, beleza, aqui dentro de casa a gente não vai ter mais essa música. Mas e lá fora? Então, eu não posso preparar o meu filho para ele se comportar de uma forma na minha frente. Eu preciso preparar ele para que ele seja a mesma pessoa, independente de eu estar ou não. Ensinando no caminho, eu acho que isso é o sucesso, né? O sucesso de uma criação. É o seu filho se manter aquilo que você criou, aquilo que você comandou, né? Na sua frente ou não. Porque senão não adianta. É um serviço jogado fora. Porque você está perdendo seu tempo e o dele. Porque com certeza ele está se criando de outra forma. É verdade. Isso que você falou sobre ensinar e tudo. Se a gente estivesse ensinando nossos filhos, né, sobre, sei lá, placa tectônica, linha do Equador, fotossíntese, isso não tem implicação eterna, né? Isso a gente seria mais fácil. Mas como a gente está trabalhando para Deus e criando ali, né, nos nossos filhos, pessoas, né, que têm valores eternos, isso de fato a gente precisa estar muito relacionado com o comando que Deus nos dá, né? Com o comando do nosso chefe, pra gente ter sucesso e poder ostentar, sim, essa criação. Como você vai se comportar nessa situação? Você é um menino cristão? Sou. Então, como que vai ser a sua conduta? Né? Lá, o meu filho mais novo, ele chega em casa quase todo dia, no período que ele tá estudando, fala assim, mãe, a gente precisa orar pela avó de fulano. Porque a avó de fulano tá doente. Ou se não, mãe, hoje eu preguei pra fulano de tal.
Então, ele já tem essa habilidade de pegar as oportunidades que Sim. aparecem pra ele. E ele vai assim, mãe, mas eu falei isso. Você lembra que você falou comigo isso? Eu bem falei pra fulana. Aí Então, vencemos na quando vida você quando começa a olhar acontece assim, isso. gente, que coisa linda. Né? A minha filha, a gente conversou esses dias. E ela trazendo algumas questões pra mim. Porque a gente tava na praia. Sabe? A gente tava tomando sol, tentando pegar uma marca de biquíni. 16 anos já 16 era, né? anos. E a gente poderia ou não falar nada, porque muita gente tem essa questão que o adolescente não conversa. Né? Tá no celular, de repente. A gente pode não falar. Ou a gente pode aproveitar todas as situações. E ela me trouxe algumas questões. E eu sempre tive uma visão dela. Falei assim, ai, a minha filha é tão frágil. Porque ela é um docinho. Né? Ela é essa princesa mesmo. Ai, ela é tão frágil. Ai, não sei o quê. E eu, às vezes, alguma preocupação. E querendo, às vezes, controlar como que ela deveria agir em determinadas situações. Sim. Né? E a gente conversando, ela me trouxe algumas questões e ela falou assim, mãe, e eu resolvi assim, assim e dessa forma. Eu fiquei admirada pela você, minha filha, como você é maravilhosa, como você foi madura, nossa, como você resolveu isso de forma... Eu falei assim, minha filha, parabéns. Sabe, eu pude ver ali que por mais que eu não veja diretamente nas ações dela o que eu gostaria, vamos dizer assim, né? Porque eu esperava que ela tem que se posicionar, porque eu sou muito de me posicionar. Então, acaba que eu queria colocar, mas o temperamento dela não é esse. E quando ela me trouxe a forma que ela abordou aquilo ali, mãe, eu fiz isso, eu falei assim, minha filha, parabéns. Parabéns, você foi uma princesa, mas você foi certeira no que você disse. A Bíblia fala isso mesmo, e você é... Nossa, eu assim, fiquei encantada. Então, e a gente poder falar isso pra eles, né? Assim, olha, você fez muito bem. Olha, você deu muito certo. Embora não fosse a reação que eu tivesse. Sim, Porque sim. talvez assim, se fosse eu, tinha feito isso, e ela teve. E eu falei assim, minha filha, parabéns. Porque dentro da sua personalidade, né? Da sua personalidade, dentro do que você entende, dentro do que você sabe e conhece, você se posicionou assertivamente. E outro exemplo eu tive hoje com meu filho em casa do meio. Eu tava colocando almoço. Aí perguntei quantos pedaços do frango ele queria, né? Eu não perguntei pra ele, perguntei pro mais novo. Falei assim, Gustavo, você quer quantos pedaços de frango? Ele, 2. Aí o meu filho do meio chegou assim, mãe, pra mim você não perguntou quantos eu queria. Eu falei assim, meu amor, é porque eu já sei quantos você quer. Você sempre come a mesma quantidade. Ele, ai mãe, eu sou muito previsível mesmo. Eu preciso mudar isso. Eu falei assim, não, você é decidido. É diferente, você não é previsível, você é decidido. Porque a hora que você não quiser uma coisa, você vai chegar pra mim e vai falar. Só que eu já sei que você é decidido, então eu já tenho certeza de como fazer, porque você já decidiu como vai fazer isso. A hora que você mudar a sua decisão, você me comunica. Ele é mesmo, né, mãe? Então, era um momento que eu poderia falar assim, é mesmo. Você é muito previsível. E eu poderia gerar nele coisas, dores no coração. E eu pude aproveitar aquilo ali e falar assim, não, meu filho, você é um homem decidido, sabe? E a gente afirmar ali os pontos fortes e trazer clareza a eles sobre quem eles são. Porque eles estão nesse momento, assim, de transição, né? De não sei quem eu sou e tal. E isso, a gente falha muito nisso. Sobre, às vezes, não afirmar para os nossos filhos quem eles são. Os pontos fortes, como a gente quer controlar, né? Isso aí. Você não fez como eu queria. Não, mas eu fiz correto, dentro da minha possibilidade. Então, aí a gente fala assim, isso mesmo, você fez correto, você acertou. E se você não acertou também, você fez o correto de tentar e depois a gente vai tentar de outra forma. Então, eu penso que é um combo, né? Não existe uma coisinha só. Então, quando o Senhor nos transforma, enquanto mães, Ele transforma a nossa maternidade. Porque a gente vai sendo transformada com as coisas que a gente é exposta, com as coisas que a gente tem que abrir mão, as coisas que a gente tem que deixar. Então, quando a gente passa a não questionar e entender um propósito, sabe? Então, hoje eu falei, eu vivo para os meus filhos, mas não sou dependente deles. Hoje eu tô nessa missão de ser mãe o tempo inteiro. Eu tinha que ir, vamos que a mamãe leva. Mãe, meus amigos vão, a mamãe leva todo mundo. Então, mamãe leva, mamãe faz. Mãe, você... Eu tenho discipulado, assim, bora todo mundo e eu carrego. E hoje, graças a Deus, eu tenho essa possibilidade, sabe? Então, o fato de eu não ter trabalhado durante toda a minha maternidade até agora, me deu essa facilidade. Então, claramente, a minha história não vai ser totalmente igual para uma outra pessoa que tem as suas demandas, uma outra ocupação e tal. Mas eu gostaria de
exaltar um pouco também a mãe que fica em casa. É verdade. Olha, porque mães que ficam em casa, sintam-se abraçadas. É verdade. Porque se toda mãe soubesse o valor que ela tem ficando em casa, a gente reclamaria muito menos de não trabalhar, de não ter oportunidade, de, é porque eu só fico aqui. Se a gente souber o valor que tem essa dedicação pautada na Bíblia de maneira integral, a gente olharia para a maternidade em casa com outros olhos. Exatamente. Sabe? Eu precisei ser curada nisso no início. Nossa, eu também. Porque foi difícil você... meu Deus, eu não vou trabalhar. O que a sociedade vai dizer? Eu preciso contribuir também aqui com o meu marido. O que a sociedade vai dizer? Mas aí eu devolvo uma pergunta. O que a sociedade vai dizer dos seus filhos que você não criou? Que filhos você está deixando para uma sociedade? Exatamente. Sabe? Então, se você não pode estar com seus filhos, o que é uma realidade para muitas mães, isso não é um julgamento. Claro que não. Se você não pode estar, você vai fazer o seu melhor ainda assim. Agora, se você pode estar, valorize esse momento de você poder estar. Não se distraia, né? De repente, olhando pro outro, olhando pro que tá acontecendo, olhando para as expectativas. Nós abrimos mão de muitas coisas na nossa casa, na nossa vida, para que eu pudesse me dedicar a eles, né, de forma integral. Meu marido apoiou desde sempre, na verdade, no início foi até uma ideia dele mesmo, né? E era uma só. E você era técnica de enfermagem. Trabalhava no hospital, trabalhava em hospital. E tinha a possibilidade, né, de... Eu ia fazer faculdade, enfermagem era o plano, né? Então, ao longo do período, era um plano. O que não quer dizer também que foi um plano abortado. Sim, né? sim. Hoje, graças a Deus, a gente tem essa possibilidade de você estudar depois. Né? Então, eu não sei o que vai acontecer quando os meus filhos estiverem maiores. Já estão grandinhos, mas ainda não independentes, né? Sim. E como a gente conversou, Deus é Deus criativo. Eu vou criar meus filhos, ficar só com eles, e quando eles crescerem, e eu parar de criar. Amém. Nós faremos outras coisas, teremos outros caminhos, teremos outras situações. Hoje eu tô no podcast. Hoje, né? Isso que você falou é uma questão que traz muita insegurança e medo. E as pessoas, em sua grande maioria, todas as pessoas, elas, de algum momento, elas me perguntam assim isso. Apesar de eu ter atividades fora, né? Eu auxilio meu marido nos negócios dele. Eu já tive já quis empreender e fazer tudo. E Deus sempre me coloca, né? Me coloca dentro da baleia, dentro de casa, porque não era, né? De fato, ter feito isso, mas era a minha realidade, dentro da minha possibilidade, né? Fazendo só um parênteses. A minha mãe era divorciada, então ela criou eu e o meu irmão, ela, né? Assim, mãe solo, assim, vamos assim dizer. Mas ela, de fato, ela renunciou, né? Grande parte ali da vida dela, mas hoje ela consegue colher isso, né? Então ela tem os netos ali. Meu irmão não deu tanto... Meu irmão deu mais prejuízo, eu falo pra ela. Agora ele é piloto, deu umas passagens pra ela lá, então tá tudo certo. Mas ele é mais novo, né? 6 anos de diferença, né? Já repôs. Mas certo. Assim, hoje... Eu vou chegar nisso aí, eu tenho 3, né? Porque eu tô fazendo meu pé de meia e tô deixando com eles. É isso aí. Não, para de acumular milha, mãe, vai lá, que agora você... Então assim, mas ela plantou isso, né? E a semente, quando ela é lançada assim, nessa terra fértil e com essa entrega, porque assim como eu via muito na minha mãe, eu vejo aqui em você, até parabenizo-se por isso, porque a busca pelo propósito, ela não pode ser maior, ela não pode ter mais força do que a nossa entrega, né? Então, por exemplo, eu tinha um propósito eu estudava para concurso, então cheguei a passar no concurso de delegado no Ceará, foi tudo... acho que tá cancelado, bloqueado, sei lá, até hoje, não acompanhei mais. E eu entregava pouco às vezes aqui, né? Então a nossa busca pelos propósitos, pelas nossas necessidades, não pode ser nunca maior ou mais forte, nos mover mais do que a nossa entrega, né? Então que a gente, de fato, assim, a maternidade me mostra isso todos os dias, todos os minutos. Me mostra isso, que não adianta a gente andar, nós não devemos, na verdade, andar mais focados ali do que... Aliás, andar mais motivados do que focados, né? E no nosso foco, ele deve ser renovando, né, a nossa mente, assim como o Paulo falava. O nosso foco, ele deve ser nos olhos fixos, firmemente no nosso alvo, que é Jesus, e não nos desviarmos nosso olhar. Porque é muito fácil a gente se distrair.
né? A gente, ainda mais você, 3 filhos, a gente se distrai pelas necessidades diferentes, se distrai até brinquei com você, falei, gente, alguém ficou sem tomar banho ali, porque 3 e 3 anos... Deve ter ficado, mas não vou lembrar quem foi agora. Então, assim, é muito fácil a gente se distrair, e hoje a gente vive, junto com a distração, ainda tem a questão da comparação, né? Sim. Então, é muito fácil a gente distrair para uma realidade do outro e se desviar daquele plano que Deus tem para nós, né? E usufruir isso com maior descanso, porque a gente, né, mãe, praticamente você descansa, é meio que um tabu. Então, quando a gente coloca Deus, Cristo, dentro da educação dos nossos filhos, e que a gente passa a acessar os comandos dele pela fé, porque nem sempre a gente tem as respostas, né? Deus valoriza mais a jornada ali do que o resultado. Sim. Então, quando a gente consegue acessar os comandos dele diariamente, renovando a nossa mente e acessando através da fé, aí a gente tem um espaço para esse descanso, que é justamente ter as respostas, né? E buscar naqueles dias mais desafiadores, porque a maternidade tem esses dias mais desafiadores. Ela não é nada romântica mesmo. Nada romântico. Então, assim, não, a gente não tem isso. Tipo, seu filho ou devolve garantia, não tem isso, né? E quando é chamado na escola? Aí você, meu Deus, mas eu criei esses meninos na igreja. Eu tô criando tudo direitinho e foge do seu controle. Aí você fala assim, nossa. Aí você não tá pensando, às vezes... eu tô falando por mim, tá? Sim, quando aconteceu já de eu ser chamada na escola pra alguma situação, muitas vezes a preocupação que vinha foi assim, gente, mas e a minha cara? Então, muitas vezes, antes da gente tentar resolver o mal, aquele mal que foi causado, a gente pensava na nossa vergonha. Exatamente. Né? Falei assim, meu Deus, o que vão pensar de mim? E a gente precisa se libertar disso. Falei assim, opa, foi chamado na escola, acendeu uma luz que alguma coisa não tá indo bem. E dentro da minha maternidade também. Sim. Não é que os nossos filhos vão ser perfeitos porque a nossa maternidade é perfeita. Mas se aparecer um problema, a gente pode, às vezes, procurar algo em nós que também pode ter causado esse problema. Ou se não causamos o problema, temos em nós as ferramentas para consertar o problema. Isso aí. Entendeu? Então, já passei por situações com o meu filho também, que aconteceram questões na escola de amizades, e eu conversava com ele. Falei assim, meu filho, eu acho que você não deve andar por esse caminho. Mas nada grave, entendeu? Porém, é no comecinho que você trata, né? E acabou que ele apanhou na escola. Né? E quando ele chegou pra mim, aí ele falou que ele chorou tanto que ele apanhou, mas não foi porque ele apanhou. Ele chorou tanto porque eu falei tanto pra ele e ele não me ouviu. E ele falou que ele no banheiro da escola, a minha mãe tinha razão. A minha mãe estava certa sobre isso. Então a gente tem esse feeling também, né? De poder identificar. E a gente não pode deixar isso apagar. Porque como mães a gente tem, acho que uns 10 sentidos, né? Tem o 6º sentido, 7º sentido, porque a gente sente coisas e o Senhor nos mostra coisas, nos direciona como agir. Então, às vezes a gente pensa assim, será que eu vou ser muito chata se eu falar pra ele não andar com fulaninho? Não, você não vai ser chata. Você tá vendo coisas que o seu filho não tem maturidade pra ver. Exato. Nem todas as mesas tem que sentar também, exatamente. né? Então, mas você não vai privar de tudo. Não né? Pode. Existem mesas que precisam ser sentadas pra você saber que você não vai voltar pra lá. Sim. Então, e esse é um desafio da maternidade também. Até onde eu permito? Até onde eu posso deixar? Até onde essa corda vai? Né? Para que ele não se torne uma criança protegida totalmente na hora que ele estiver um pouco mais solto. Ele não vai saber o que fazer, né? Ou vai se tornar, ou antes você vai deixar um menino solto. Deixa que o tempo vai ensinar para ele. Então, é uma linha muito fininha que a gente tem que saber caminhar ali. Então... A maternidade, eu posso dizer que é uma das profissões mais lindas e desafiadoras, porque você tem que lidar com muitas questões e muitas coisas, e que se a gente não tiver a ajuda do Espírito Santo, a gente não consegue. Pela nossa força, nada a gente consegue, né? Mas a maternidade, assim, eu posso dizer que o Senhor me ajudou em tudo, né? Aquele versículo que até aqui nos ajudou o Senhor é meu, porque em tudo, em todas as decisões... das vezes que eu chorei por achar também que eu estava fazendo errado e eu queria, mas era um momento de coisas que precisavam acontecer para que eles também fossem estabelecidos em algumas coisas, porque eu não posso proteger de tudo. Né? A gente quer controlar com a desculpa de que a gente quer proteger. Exatamente. Não, é porque, né, é perigoso aqui e tal. E a gente evita que nossos filhos passem por algumas coisas que lá no futuro eles vão ter que passar, né? E a gente não vai poder fazer nada. E a gente vai assim, poxa, eu devia ter ensinado. E deixei passar.
Então, com a minha maternidade, aí eu não acho que meus filhos vão ser adultos perfeitos. Ah, você acha então que eles vão ser as melhores pessoas? Não sei, mas eu tô criando eles para que sejam, sabe? Eu tenho buscado, tenho orado, tenho das dificuldades que aparecem, que vem surgindo, eu tenho buscado em Deus solucionar. Hoje está muito mais fácil. Para as mães de adolescentes, a adolescência não é uma tragédia, não é. Eu tenho uma de 16 anos, que é uma princesa, e eu tenho um de 13, que começou a dar um pouquinho de trabalho, mas a gente colocou a Bíblia no meio, trouxe uma reflexão ali, e hoje ele é outra criança super envolvido com a igreja. Outra criança não, outro adolescente. Porque outro adolescente. não é mais criança. Agora é até uma ofensa você chamar ele de criança. Então, a gente precisa intervir no momento certo. E o Espírito Santo nos dá essa clareza se nós buscarmos. Se nós não tivermos uma vida com Deus, para que Ele nos alerte, a nossa maternidade vai desandar. Isso é um fato, né? Então, é aquela frase do início. Educar dá trabalho. E você vai ter que escolher qual fase você vai querer ter trabalho. O início, que dá aquele trabalho pesado, mas você consegue pelo menos fazer aquele comando e que as coisas consigam caminhar, ou você vai deixar passar porque são apenas crianças e você vai ter que ter um trabalho dobrado na adolescência. Ou daqui a pouco, quando eles forem mais jovens, e ter uma dificuldade porque você não inculcou ali na mente deles a palavra. Entendeu? Lá em casa, às vezes, eles estão fazendo alguma coisa, estão vendo o filme, e a Bíblia, hein? Ah, mãe, no livro. Assim, pois, então vai ler. Ah, mas e a Bíblia, hein? Ah, não tem desculpa, né? Mas eles dão as escorregadas dele. Mas se a gente deixar pra lá, eles não vão nem pegar. Exatamente. Porque você começa a ler, dá sono, dá preguiça, faz tudo, mas não pega a Bíblia. Então, com eles, a gente não pode cobrar algo deles que a gente não faz. Exatamente. Né? O meu esposo conta que ele via sempre o pai dele de manhã, sentado no sofá, que o braço do sofá até quebrou, de tanto que ele apoiava ali lendo a Bíblia. A vida toda, né? Enquanto ele esteve solteiro, criança, adolescente, jovem, sempre viu o pai dele lendo a Bíblia. E hoje os meus filhos têm esse privilégio também. De manhã, o pai está lá fazendo devocional todo dia. O meu já é de noite, né? O meu já é no período que eu... Na verdade, eu falo que o meu devocional é o primeiro de todo mundo, porque eu já faço pela madrugada. Então, ele tem já, menos fila. Tipo assim, já faço pela madrugada, já foi primeiro de todo mundo e tal. E ninguém vê, né? Graças a Deus, ele vê. E eles têm o privilégio de ver o pai todos os dias. Mas eles veem os frutos, né? Sim, mas é isso que é o importante. É você saber... não adianta, se eles estivessem vendo, você ler a Bíblia e não praticar. Igual essa coisa que eles colocam no Instagram, né? Que a mãe bate em todo mundo e depois levanta a mão na igreja, que diz que a minha família é bênção. Disso aí tem um episódio engraçado, porque como eu sempre participei da igreja, e aí um pastor... não lembro agora exatamente qual foi o pastor, mas ele me disse assim, que tinha um culto das crianças, e aí todo o culto das crianças só tinha as crianças sentadas, e aí o pastor foi lá na frente, falou e tudo. Aí quando terminou esse culto, uma dessas crianças chegou pro pastor e falou assim, pastor, não tem como o senhor arranjar mais um trabalho pro meu pai aqui na igreja, não? Ele falou, mas meu filho, o seu pai ele já serve aqui e tudo. Mas ele falou, não, pastor, mas não tem mais uma coisa para ele fazer, não, mais um trabalhinho para ele fazer? Ele falou, meu filho, o seu pai já serve. Não, mas o pastor perguntou, mas por que, pela insistência da criança, mas por que você tá falando assim isso? Por que você quer que seu pai sirva mais aqui, se ele já faz o trabalho aqui? Não, pastor, porque quando o papai tá aqui, ele é uma bênção lá em casa. Então, quando tá em casa, é assim... É um caos. Então, acho que o papai tem que trabalhar mais aqui. Então, assim, isso é péssimo, né? Porque... Isso é comum demais. Isso é comum demais. A gente acha assim, que legal, uma historinha legal, não sei o que e tal. Porque a gente ouvia isso antigamente, dessa história que os pais eram extremamente prestativos na igreja e em casa eram brutos, né? E a gente achava que isso ficou no passado. E isso é muito comum ainda, sabe? Engraçado como é que o Senhor nos traz a memória. Eu tava lembrando disso hoje cedo. Eu conheci uma família que eles as primas eram da mesma idade. Então, eram 2 crianças. Aí a mãe de uma, quando tratava a sobrinha, era assim, uma princesa. Não sei o que. Aí a filha fazia a mesma coisa e ela esculachava com a filha. Sabe? Então, assim, aí por que eu vou tratar mal os de fora? Eu vou tratar bem os de fora... E eu vou tratar de qualquer maneira os de dentro.
Essa é uma dinâmica que a gente tem lá em casa também, de que primeiro nós. Sim. Sabe? Eu falo com eles porque eles têm aquelas brigas de irmãos, normal, né? Da idade. Aí eu falo assim, porque eu e meu marido, quando nós não tínhamos filhos, a gente fazia um discipulado. E a gente era recém-casado, a gente participava do discipulado na igreja. E quando acontecia de alguém, falava assim, Fabinho, você pode pegar água pra mim? Claro. Pra alguém, né? Pegava, entregava pra pessoa. E se eu pedisse, você, vai lá pegar você. E eu a mesma coisa, sabe? Isso não era ele só que fazia, não. Se alguém me pedisse, claro, como eu sou boa, né? Eu sou uma pessoa agradável. Toma sua água. Se ele pedisse, você, você sabe andar, não? Pega lá você, porque eu sou sua empregada. E a gente começou a fazer um discipulado que falava muito sobre, né, a convivência. O servir. Servir. E isso ardeu no nosso coração, que nós conversamos em conjunto, assim, né? A gente já estava com o mesmo assunto. E falando assim, por que a gente vai servir os de fora? E a gente não vai servir dentro de casa? Então, a primeira pessoa para quem eu tenho que pegar água é para ele. E a primeira pessoa que ele tem que servir sou eu. Não que seja uma obrigação, mas por que eu vou tratar os de fora? E a gente trouxe isso para dentro da nossa casa e depois para as crianças também. Assim, primeiro os de dentro. É favor? Faz aqui. Faz você não, porque se uma pessoa de fora pedir, você vai fazer. Então a gente trouxe isso para casa, para valorizar o de faz favor para mim? Faço. E se eles não virem eu e o pai fazendo, eles não vão fazer por eles. E nem pelos próximos relacionamentos que eles tiverem, né? De marido, de esposa. E eu falo muito com a minha filha, minha filha, não espere menos do que o seu pai faz por mim. Exatamente. Do seu marido. Sabe? Então a gente tem uma convivência muito boa, graças a Deus. A gente consegue brincar, a gente consegue se divertir. De vez em quando a gente tá fazendo alguma coisa lá e minha filha pega o celular e fica filmando a gente, coisa. E eu já percebi como que isso alegra ela. E dá segurança, né? Tipo assim, ela vê o relacionamento dos pais. Aí, às vezes, se a gente estiver no quarto e a gente começar a rir de alguma coisa, não dá 2 minutos, tá os 3 lá dentro. Sabe? Tipo assim, o que é? Então, tem esse acesso. E eu acho que isso como eu falei antes, é um combo. É tudo junto, não é resultado de um dia, sabe? A nossa vida é assim. Então, toda vez que eu falo sobre maternidade, que eu venho desse processo de Bíblia, lá no início, não é só criança, entende sim, corrige, aqui, corrige pra lá, não tô dizendo de bater, né? Mas de você corrigir, ser firme, mostra o que é certo, porque a criança não sabe o que é certo. Então, hoje eu tenho eles maiores e eu colho aquilo lá do início. Então, não é um dia que você vai fazer algo. É aquele trabalho de formiguinha que ninguém valoriza no início. Exatamente. Ou acha que não tem importância. Lá na frente, isso vai trazer um resultado. Então, se você tem criança pequena, comece. Se o seu filho é um pouco maiorzinho, comece mesmo assim. Se ele já é um adolescente, mas a gente não tem tanto contato. Comece. Porque o coração ele vai sendo ganho no processo. Exatamente. Então, nunca é tarde, né? Então, é porque eu errei muito. Todos nós erramos. A gente erra em várias coisas. Então, eu, por exemplo, até nas coisas, às vezes, que eu compartilho, pode estar errado. Sim, sabe? Dentro de alguma forma, não, isso não vai funcionar para mim. Tudo bem, você não precisa fazer o que eu estou fazendo. Mas busca em Deus, que Ele vai dar a direção de como você construir sua maternidade, como construir a história dos seus filhos. E nunca é tarde. Eu não acho que, mas agora eles já cresceram. Não. Se você está ouvindo, se você teve a oportunidade de chegar nesse conteúdo agora, comece, sabe? Comece. Dá o primeiro passo e vai ser um pouco mais difícil agora, né? Porque eles já podem estar um pouquinho maior, mas nunca é tarde. Comece. Comece e o resultado é igual academia. É verdade. Né? O ruim é começar. E o resultado pode demorar também. Mas quando ele chegar, só alegria. Né? Meu filho, ele tem várias atividades, né? Que ele faz e eu falo que eu faço também. Porque ele faz kart, então eu aprendi um pouco mais de kart, jiu-jitsu e tal. Futebol, que eu sabia zero de futebol. Comecei a estudar um pouco mais futebol e tudo. E aí lá no jiu-jitsu, eles falam isso, né? Qual que é o mais desafiador? Você ter a faixa branca ou a faixa preta? Aí eu até falei, não, a preta, óbvio, né? Porque tem que fazer um monte de coisa. Não, a faixa branca é o primeiro passo que você dá, é você começar, né? O começo, todo início é muito desafiador, né? Mas ele vai te trazer recompensas disso. Então comece hoje e eu achava, pelo meu lado mais perfeccionismo, que eu tinha que estar tudo assim, desenhadinho e tal.
E na verdade não é, não tem muito tempo, tem pouco tempo que eu percebi isso com maior clareza, assim, né? Porque eu percebia, mas não queria ver, né? Então, quando eu vi que as coisas de Deus, ela não é pelo perfeccionismo, porque eu queria estar tudo certo. Eu só vou começar a fazer isso com meu filho quando eu tiver tal coisa, assim, então, mas assim, fazer pela excelência. Sim. Então, Deus já nos deu os recursos que nós precisamos ter para fazer aquele trabalho que ele, né, nos deu. Então, se a gente ora nesse sentido, ele não nos dá uma oração para não ser respondida. Sim. Ele não é aquela criança que a Bela, né? Às vezes ela pega um pirulito, mostra pro irmão de 7 anos, é meu, e pega de volta. Deus não faz isso, né, conosco. Ele nos mostra o pirulito para que a gente tenha acesso a isso. Sim. Então, ele nos dá uma oração, nos dá um desejo para que ele, de fato, responda, né? Então, a gente precisa realmente andar com essa certeza. E assim a gente vai progredindo, né? Jesus falou que a gente vai fazer coisas muito maiores, assim, com ele, né? Isso vem sempre à minha mente, porque se a gente vai fazer coisas maiores com ele, a gente tem que dar um primeiro passo pra gente ir alcançando, né, o que ele já fez. E eu não acredito que esse seja um comando dele só pra eternidade. Porque ele disse assim, na terra como no céu. Então, isso não. Eu não acredito que só vai acontecer isso na eternidade. Então, que seja hoje, e dentro, né? disso, de você falar desse propósito maior, eu vejo muito hoje ainda a maternidade como algo muito abaixo do que as pessoas esperam, sabe? Então, assim, a maternidade, ela pode produzir tanto na sociedade, uma maternidade saudável, ela pode produzir tantos resultados para a nossa sociedade, e a gente, às vezes, não vê essa valorização da maternidade. Sabe, do trabalho como mãe, porque igual fica assim, nossa, mas aí eu não estou contribuindo com a sociedade. E, na verdade, você pode estar criando pastores. Exatamente. Você pode estar criando evangelistas, pessoas que vão impactar muito além do que a gente foi, e a gente acha que o nosso trabalho está sendo inútil. Então, olha a grandeza disso, do Senhor confiar a você a criação de alguém que vai impactar a geração dele. E a gente não tem essa visão. Não tem. Né? Hoje eu tenho, vamos dizer, né? Eu tenho essa visão. Então, isso me motiva também a continuar. Então, das pessoas falam assim, não, só ter um filho, é só criar o filho. Não é. Não é. A gente precisa entender o poder da maternidade, né? Na transformação da geração. Então, se a gente quer que os nossos filhos andem com pessoas melhores, os nossos filhos precisam ser as pessoas melhores. Precisam. Porque se a gente achar que eles vão ser influenciados por qualquer evento, então a gente precisa criar eles para que eles não sejam influenciados, que eles sejam influenciadores. E como que a gente faz isso? Né? Abrindo mão? Deixa eu fazer o que quer. Não. Então a gente tem que ser firme e inculcar neles mesmo a verdade. Desde sempre. Porque a gente não sabe quem eles serão no futuro. Quem o Senhor os chamou para ser no futuro. E nós temos o privilégio de fazer parte dessa história. Né? Como Raabe entrou na história de Jesus. Então, ela não tinha a menor noção do que viria para frente. E a gente também não tem. A gente pode fazer o nosso papel da maneira que a gente entende ser melhor e correta e buscando a Deus. Mas a dimensão disso, talvez a gente nem veja. É verdade. Porque a criação que a gente faz para os nossos filhos, talvez a minha filha, que eu já expliquei, eu conversei com ela uma vez e falei assim, minha filha, eu quero que você estude, eu quero que você se forme, eu quero que você seja muito inteligente dentro do que você se propuser a fazer. E nós estamos tentando te proporcionar isso, né? Agora, se você falar para mim, assim, mãe, eu quero ser mãe, dona de casa, eu vou te apoiar com todas as minhas forças. Eu vou te dar condições para você ser uma excelente profissional. Sim. Mas se você falar que você não quer e você quer ser mãe, dona de casa, eu vou te apoiar também. Porque talvez eu tô criando a minha filha hoje para ela também ser mãe de alguém que vai muito além. Exatamente. Então, a nossa visão de eternidade, ela precisa sair desse plano aqui físico, sabe? De falar assim, nossa, das recompensas que a gente vai ter, das coisas financeiras que a gente pode ter. Então, quando a gente caminha pela eternidade, a gente não se prende às coisas daqui. Então, eu falo sempre, vou proporcionar a vocês tudo, né? Para que vocês sejam melhores. Mas eu acho que eu não vou trabalhar porque eu fui chamado para ser pastor. Não que o pastor não trabalhe, né? Sim, mas não vou exercer essa profissão, vou exercer meu chamado. Glória a Deus. Então, porque o Deus que dá a missão, ele dá a provisão. Exatamente. Então, é sobre isso. É sair desse plano e caminhar pela eternidade. Lá em Provérbios fala bem isso que você falou, né? O cavalo, ele é até preparado, mas quem dá a vitória é Deus. Então, às vezes a gente
Até já aconteceu comigo de um dia eu, né, na minha carne, não, acertei aqui todas essas coisas. Aí acontece uma bênção ali, né? De Deus, um comportamento favorável do nosso filho, um posicionamento, uma influência, né, do que a gente ensinou. E aí, quando acontece isso, no dia que você acertou tudo, você não vê aquela bênção que aconteceu pelo sobrenatural de Deus. A gente vê como algo natural. Porque eu fiz tudo isso, certinho, né? Não, mas não é. Deus não tem essa divisão de natural e sobrenatural, né? Porque Ele quem garante, de fato, a vitória, né? Então, mesmo naqueles dias desafiadores, ruins, de erros, Deus também garante essa recompensa. Por mais que a gente não visualize amanhã ou depois, porque é um processo, mas Deus, ele garante o resultado, né? Que passa por aqui. Mas isso, de fato, envolve a questão da eternidade, né? É uma semente, né? Exatamente. Eu gostaria... o meu sonho, vamos dizer assim, né? É que mais mulheres entendessem o poder da maternidade. O poder que nós, como mães, temos, sabe? De orar, de ser influente, de estar presente dentro do possível, né? Estar ali participando ativamente da vida deles. Então, é um poder, assim, que eu sinto muito no meu coração. Meu coração explode, assim, de falar de maternidade, sabe? Porque é algo que... Eu não consigo explicar no total, mas é algo que explode em mim. A maternidade é uma extensão do céu, vamos dizer assim, né? É uma extensão, foi algo que Deus colocou no meu coração. Eu sempre quis ser mãe, sempre quis, igual teve um amiguinho do meu filho que falou assim: tia, você nunca trabalhou antes, né? Tem um tempinho. Eu falei assim, não. Eu falei assim, na verdade eu trabalhei, mas eu sempre quis ser mãe. Eu não pensava muito no que eu seria. Embora eu já tivesse alguns projetos, nunca tinha estabelecido que... Desde criança eu queria ser mãe, sabe? Tinha os pensamentos de, às vezes, fazer direito. Depois, como eu trabalhei com enfermagem, eu falei assim, então eu acho que eu vou seguir com a enfermagem, mas o meu sonho principal era ser mãe. Então, esse pode não ser o chamado de muita gente, mas as que têm o chamado precisam abraçar esse chamado, sabe? Então, muitas amigas já falam assim, não, você tem o dom de ser mãe, eu não consigo ser assim, eu não sei o que e tal. Mas muitas vezes a gente consegue. E a gente só não... Ou tem medo até, né? Ai, meu Deus, e se eu for uma mãe excelente? Eu vou ter que abrir mão de outras coisas? A gente não entende muitas vezes que o seu chamado, ele te preenche de uma forma que você não sente falta de outras coisas. Você não sente falta do que você deixou de fazer, sente falta do que você poderia ter sido. Quando, na verdade, você é preenchido pelo seu chamado. Então, hoje eu sou plenamente satisfeita sendo mãe. Mesmo abrindo mão de tantas coisas, mesmo tendo que ser curada nessa área pela cobrança externa, né? Não por uma cobrança minha, porque eu queria me sentir útil. Eu sou extremamente útil e necessária. Exatamente. Isso é um fato, sabe? Quando tá lá em casa, mãe, não sei o que, a coisa que eu mais ouço é mãe, sabe? E se eu não estivesse lá? E se eu não estivesse lá, eles iam chamar por quem? Se eu posso estar. Né? Então, é sobre isso. É sobre entender o chamado, colocar em prática, não se envergonhar dele. Né? Eu tenho 3, mas tem mães que têm 1, tem mães que têm 2 e tem o mesmo chamado. E cada vez mais as mulheres têm se despertado para isso. Né? O movimento que a gente vê atualmente são... o Senhor me chamou de volta para casa. E às vezes é um lugar que as mulheres nunca deveriam ter saído. Sabe? Então a gente vê assim, porque eu trabalhava, eu não sei o quê, e o Senhor me parou e me trouxe para casa. Aí será que você perguntou pro Senhor se era para você ter saído de casa? Exatamente. Sabe? Mas é um medo que a gente tem. Tipo assim, e se ele falar que não é para eu sair de casa? A gente tem coragem, né, de perguntar às vezes. Então, assim, não, mas é a nossa vontade e o nosso medo, às vezes, do que as pessoas vão achar da gente não trabalhar, como se o trabalho de casa e criar filhos fosse uma coisa, assim, banal. E não é. É cansativo, é estressante. Às vezes você acha assim, não vou dar conta. Nossa, eu tô fazendo tudo errado. Por mais que o Senhor esteja direcionando, você acha assim, meu Deus, tá tudo errado. Será que eu tô ouvindo Deus mesmo? Né? E depois, a dúvida, ela acompanha muito isso, né? Aí você vai vendo os resultados, você, poxa, tá dando certo, é isso mesmo. Sabe? Então, eu sou hoje, tenho 41 anos. Esse ano faço 42.
E eu sou plenamente satisfeita. Sendo mãe de 3 filhos, vivendo para eles, sendo, né? Chamou minha mãe, vai. Minha mãe leva. Minha mãe, sou essa mãe, sou a tia do rolê também. Deixa que a minha mãe pega e leva. Então, eles têm essa referência hoje também, de ter uma mãe presente. Né? E isso, com certeza, os seus filhos eu ainda não conheço, mas, óbvio, já quero conhecer. Eles têm uma segurança, porque o amor que você entrega para eles, né, o amor de fato, ele lança fora o medo. Então, assim, eles têm um ambiente seguro para eles errar. E isso faz muita diferença, porque eles sabem que eles vão ser aceitos por quem eles de fato são, né? Então, por mais que a gente coloque expectativa nos nossos filhos, quando a gente cria esse ambiente seguro para eles de amor e de entrega, assim, real, né? Na maior parte ali do tempo, ou do tempo que tem, seja ele integral ou não, mas quando você tem esse que eles falam tempo de qualidade, quando você tem de fato isso e tá ali 100% presente, as crianças, elas percebem isso. Então, elas vão ser crianças seguras, então vão ser adultos também responsáveis, né? Isso dá uma diferença. Eu acho que essa é a grande dificuldade da gente não conseguir enxergar o futuro. Que as nossas ações agora impactam diretamente no futuro que eles vão ter. Em quem eles vão se tornar enquanto pessoas, enquanto indivíduos, sabe? Das suas emoções, de como de estar num ambiente seguro, né? Isso. E nós somos os adultos. Eu sempre falo que nós que somos os adultos. Então, a gente tem a capacidade de gerenciar as coisas, de comandar, né? Isso até aí, o momento de que liderar. Eles vão poder participar disso. Hoje, lá em casa, a gente consegue conversar algumas coisas com eles. Não tem mais aquela coisa assim, não, nós decidimos. Claro que existem coisas específicas que somos nós que decidimos, né? Mas hoje nós já podemos participá-los de algumas coisas, sabendo que, confiando na educação que nós demos, que eles vão saber fazer boas escolhas. Sim. Né? Então, quando você começa a apresentar demandas para eles, e eles podem opinar daquilo, e eles começam a se sentir parte de fato. Olha, eles me escutaram, eles ouviram a minha opinião, eles querem saber o que eu penso. Isso faz uma diferença enorme. E respeitaram também ali a individualidade deles, né? Aquilo que Deus chamou para ser, o jeitinho deles e tudo, né? Isso aí é muito, de fato, interessante. E essa questão que você falou das escolhas, é muito bom. A gente orienta nossos filhos, tanto que eu falei que a gente ensina no caminho. A gente não vai apontar o caminho e falar, aqui, né? Nós precisamos ir junto, né? E demonstrar esse caminho, essa trajetória para eles. E quando a gente faz isso, as escolhas, elas ficam mais facilitadas para eles descobrir e ter uma decisão mais favorável, né? Aquilo que eles vão ser e tudo. Porque hoje a gente vive... Todos os dias a gente tem a gente toma mais de 1 milhão de escolhas todos os dias, né? A gente escolhe o que comer, a gente escolhe ter glúten, não tem glúten. Então, assim, as escolhas cada as vez... As opções estão assim, né? Isso aí. Teve eu me lembrei agora, a gente conversando aqui, sobre como que você coloca as coisas na caminhada, né? E os meus filhos estudam na mesma escola. A minha filha está na mesma escola desde 2012. Então, e os meus outros 2 também entraram lá. Então, as regras da escola... E a gente sempre foi muito ligada a regras. Não como uma lei. Mas, assim, se existe uma regra, existe um motivo, né? Então, nós vamos obedecer. Ela não ferindo a Bíblia. Essa regra não fazendo mal, né? Então, nós vamos seguir. Então, a escola tinha a cor do tênis, a cor da meia, o uniforme. E parará. Sempre teve. Tudo muito bem pautadinho. Aí, nós íamos comprar. Aí, a minha filha... mãe, porque eu gostei disso aqui. Eu falei assim, mas o que a escola orientou? Tal cor e tal cor. Aí tá. Nunca comprei diferente. Sempre fiz. Não pode ir com calçado, tem que ser a roupa da escola. Mãe, mas fulano foi. Eu falei assim, minha filha, nós somos uma outra família e nós vamos seguir dessa forma. Aí tá. Aí, numas experiências dela, eu acho que ela tava no 6º ano ou no 5º ano. E ela tava com uma pasta de uma cor e a amiga com uma cor diferente. Aí a amiga dela falou bem assim, ô Giovana, você tá com a pasta da cor errada. Aí ela falou assim, eu tô com a pasta da cor errada? Eu falei assim, não, foi minha mãe que comprou essa pasta. Eu falei assim, se a pasta que eu tô é azul, você pode ter certeza que a pasta que a escola pediu é azul. Porque a minha mãe, ela segue o que foi estabelecido. E parece uma coisa boba, né? E ela, não, se a minha mãe tá fazendo, é porque foi o certo. Foi o determinado ali, porque eu acompanhei isso a minha vida toda. O que a minha mãe fazia de acordo com o que era estabelecido.
Então, é um testemunho que a gente dá para os filhos. Com certeza. Sabe? E como aí, e de fato, a pasta da amiguinha estava errada. Né? Então, porque a gente... Se tem algo estabelecido, siga aquilo. E a gente tem a Bíblia, que é muito bem estabelecida. Né? Então, a gente tem resposta para tudo, para todas as questões. Embora, às vezes, Deus não responda de imediato, né? E embora mas a gente não tenha coragem, se tiver coragem de perguntar, a Bíblia ela vai te dizer, né? Vai. Às vezes a gente falta coragem, porque a gente já sabe a resposta. Igual o filho, fala assim, mamãe, eu quero te perguntar uma coisa, de vez em quando eles vêm, né? Mas eu já sei que você vai falar não. Igual assim, celular, não deixa eles, né? Mamãe, eu queria te falar uma coisa, mas eu sei que você vai dizer não. Eu falei, meu filho, mas qual é a coisa? Eu já sei qual é a coisa, né? Então, aí eu sento, falo de novo com ele, tudo. Então, às vezes, a gente tem isso, né? Uma das táticas que eu procuro fazer com eles lá, agora menos porque eles estão maiores, era tipo assim, eu vou te pedir uma coisa, mas eu acho que você não vai deixar mesmo e tal. Aí eu falei assim, mãe, eu posso fazer não sei o quê? Eu falei assim, qual que é a resposta pra isso? É não. Por quê? Por isso, por isso, por isso. Então, inverter e jogar pra eles. Pra fazer eles entenderem o porquê do não. Não é simplesmente um não. Mas por que é não? Ah, mãe, porque isso vai fazer isso? Assim, você já sabe. Por que você insiste em me pedir algo que você sabe que não é benéfico pra você, né? Aí vem Deus e bota na nossa cabeça. Você faz a mesma coisa. A mesma coisa. Você também insiste em pedir algo que eu já disse não. Você sabe que não é pra você, pelo menos por agora, né? E você continua pedindo. Esse foi o grande diferencial da minha maternidade com Deus. Sobre conseguir me ver como criança nos meus filhos. Sabe? As coisas que eles faziam comigo e me fazia perder a paciência. Eu falei assim, sorte que Deus não perde a paciência. Porque eu faço a mesmíssima coisa. Então, isso tratou muito a minha maternidade. E acho que isso que trouxe também o perfil do Mamãe Crente. Eu consegui compartilhar essas coisas das infantilidades que os meus filhos faziam. E eu conseguia me ver fazendo as mesmas infantilidades com Deus. Então, foi esse lugar de transformação. Então, a maternidade, ela transformou a minha vida com Deus. Isso aí é algo que eu também... se eu pudesse resumir, assim, né, o meu relacionamento com Deus na maternidade, eu era muito mais religiosa antes. De ter o Enzo e de ter a Bela. E de ser casada também, né? Então, o meu relacionamento com Deus, ele começou a existir quando eu comecei a entender um pouco da maternidade. Eu comecei a entender muito da função. Eu me via exatamente nesse lugar de criança mesmo, né? Então, por isso que eu acho interessante a sua abordagem no seu Instagram. Eu acho que nós, de fato, temos que nos posicionarmos. Deus nos chamou para influenciar. Então, nós temos que usar tudo que nós temos, de fato, para isso. Apesar de ser desafiador, porque a gente paga, né, um preço por aquilo. E nosso objetivo é, de fato, trazer mais clareza e luz ali, através das nossas experiências, né? Então, quando a gente começa a andar, né, com base nisso, nesse compromisso, nesse comprometimento, a gente vai entendendo melhor isso aí, né, no caminho. Então, por exemplo, o Enzo não tinha Bela ainda e ele queria muito um jogo. Então, Deus fala comigo no dia a dia. Por isso que eu admiro o que você coloca lá. Porque você pega a experiência. E se a gente consegue explicar isso para uma criança, a gente consegue explicar para qualquer pessoa, né? E quando a gente explica um princípio... por isso que Deus falava muito em parábolas, né? Quando a gente explica algo para uma criança, ela entende e replica, reproduz isso nas situações do cotidiano dela. Isso é, assim... muito gratificante, até porque nós entendemos também o princípio. Então, o Enzo, ele queria um determinado brinquedo, e no brinquedo embaixo vem assim a faixa etária, e tava lá, né? Ele tinha 5 anos, tava lá 12 anos. Só que nem era ele que queria, eu queria o brinquedo, não era 12 anos, não, 10 anos. Eu queria o brinquedo porque era didático e tudo, e eu queria fazer aquilo com ele. Então, eu comprei o brinquedo. E entreguei pra ele o brinquedo na faixa etária diferente da dele. Num tempo diferente, em outra estação. Entreguei. Não sobrou um pedaço do brinquedo. Não sobrou nada. Então, assim, ele ainda vai fazer aquilo que eu dei pra ele naquele momento, que não era aquela atmosfera, certo? Naquele tempo correto. Aquela estação, né? Isso aí. Então, assim, ele não entendeu, não teve o entendimento. Então, eu peço as coisas pra Deus. Eu, às vezes, sou teimosa, tá? Eu só não me jogo no chão. Pros outros verem. Mas ainda não mas me daqui joguei, a pouco, né? ainda não me joguei, mas não sei se tá muito distante, não. Então, às vezes, eu peço as coisas pra Deus num tempo que eu acho que é aquele ali. Mas, às vezes, vai me dar aquele brinquedo naquele tempo. Eu não vou ter maturidade suficiente, eu não vou ter
a resiliência suficiente para aquilo, as habilidades que ele ainda vai forjar o meu caráter para que eu consiga usufruir daquilo ali, né? Então, essas experiências diárias que a gente tem com os nossos filhos nos ensina. Eu fico até em dúvida se sou eu que ensino ou se são eles que me ensinam, né? Eles são um canal que Deus usa para nos aperfeiçoar. É verdade. Porque a gente se colocar nesse lugar, né, de aprendizado. Igual a gente falou ao longo da conversa, nós estamos na posição de autoridade. Mas se a gente não se submeter a Deus, a gente ferra tudo, né? Estraga tudo. Porque o fato de nós estarmos na posição de autoridade, muitas vezes nos impede de aprender. Então, é a humildade também ali de entender que você, Senhor, na minha maternidade eu também preciso do Senhor. Então, na minha área de trabalho, na minha área financeira, porque a gente ora por tantas áreas e a gente esquece, Senhor, na minha maternidade, a maternidade também precisa do Senhor. A maternidade precisa da ajuda, porque nem todo mundo tem uma rede de apoio. É verdade. Né? Nem todo mundo tem. E quando a gente tem o Senhor, Ele nos basta. A gente vai ficar cansada, claro, a exaustão vem. Eu estava conversando com uma mãe de 3 filhos também, dela ainda são todos pequenos, né? E ela falou, não, porque tem dia que eu só quero ficar sentada parada. Eu falei assim, eu te entendo. Sabe, você poder conversar com uma pessoa sem julgamento, às vezes é tudo que a pessoa precisa. Exatamente. Aí eu falei assim, mas vai passar. Eu passei por isso. Sabe, às vezes tinha vezes, assim, com o meu mais novo, bebê, que eu passava o dia, mas não, do meio. Eu passava o dia de short de pijama e sutiã de amamentar. Assim, eu fiquei, eu acho que uns 3 meses, assim, porque ele mamava muito, era de hora em hora. Depois a gente foi descobrindo algumas dificuldades dele ao longo do processo, né? E você fica, assim, numa experiência de quase morte, né? Que você não tá vivendo, você só tá existindo. Exatamente. E isso também passa. Então, é com muita paciência, oração também, porque, nossa, a amamentação também é um processo que só Jesus, né? De ter que, às vezes, dar vontade mesmo de jogar o neném fora na hora que vai mamar. Então, mas tudo isso é um processo. Tanto deles enquanto crianças, como nós, né? Como mães, vai passar, é um período turbulento, é um período difícil, mas a gente não pode desistir. E não é só quando eles nascem, nasceu, amamentei e tá ótimo, não. O pessoal fala que cada fase é mais difícil. Eu não diria que é mais difícil, mas cada fase é uma fase. De fato, precisa de ferramentas específicas, precisa de atuações específicas. Você não vai conseguir fazer a mesma coisa em toda fase, né? Não é toda noite que vai dar para dormir com o mesmo esquema. Não é. Então, assim como a nossa vida também. Cada dia é um dia, né? Cabe a cada dia o seu próprio mal. Então, verdade. A gente tem que estar preparado para tudo e se submeter ao Senhor. Eu acho que essa vai ser sempre a minha bandeira. De, como você dá conta? Não dou. Não, a gente não dá conta. Não tá tudo sob controle. Não dou conta. Mas a parte que eu dou conta é porque o Senhor me ajudou. É verdade. E o que você acha que é pra gente caminhar pro final, apesar de ser um desafio, né? O que você acha que é a raiz dessa nossa vontade de controlar as coisas? Olha, eu acredito que muito pode ser a vergonha que a gente sente, a necessidade que a gente tem de aprovação, sabe? Eu acho que a gente tem que ser uma boa mãe, a gente tem que estar tudo controlado porque as pessoas precisam ver. Eu acho que a gente precisa se libertar do mundo, das visões das pessoas e focar dentro da nossa casa. Como que é a minha realidade? Sabe? Como, mas tá tudo de cabeça para baixo. Mas tá todo mundo feliz? Né? Igual, eu já cansei de falar para amigas minhas, porque meu filho faz pirraça, não sei o que, mas eu não ligo. Mas você não liga? Tá ótimo. Se para você tá funcionando dessa forma, você não precisa provar para ninguém que seu filho é obediente. Se o seu processo tá sendo assim, né? Aí teve uma amiga que falou assim, você não sai comigo porque minha filha é bagunceira. Eu falei assim, não porque se ela é bagunceira, você sente vergonha, quem vai ter vergonha é você, não sou eu. Sim. A minha maternidade é outra história. Então, a gente precisa separar as maternidades. Exatamente. Parar de comparar. Porque o filho de fulano é uma história. É um chamado, é um contexto, é outra coisa. Os meus filhos são outra história. Essa semana passada, eu estava falando sobre os meus filhos. Falei assim, não, porque os meus filhos não rabiscam a parede da minha casa. Eu falei assim, não, eles rabiscaram, mas eu
Orientei pra eles, ensinei que ali não era de rabiscar e tal. E a pessoa falou pra mim, os seus filhos são mesmo muito bonzinhos. Eu falei assim, não, os meus filhos foram educados. Educados à minha maneira. Sim. Entende? Então, eu acho que essa necessidade de controle é a gente querer educar a maneira do outro. Querer mostrar pro outro que a gente educa bem, quando, na verdade, o que funciona dentro da nossa casa, que é a nossa base. Porque se os seus filhos riscam a parede e você tem um entendimento que aquilo ali faz bem pra eles, é alguma postura, alguma conduta que você tomou e que foi direcionada assim, quem sou eu pra dizer pra você não deixar? Sim. Sabe? Então, nossa, mas você vai chegar aqui, vai ver minha parede pintada, os seus filhos não rabiscam a parede. Mas são os meus filhos. Sim. Os seus filhos são outra história. É verdade. Então, eu acho que a grande raiz é tentar agradar todo mundo. Eu vou controlar porque o que as pessoas vão pensar? Acho que isso precisa, assim, libertar a nossa mente. É verdade. E o que os outros vão pensar? Não sei. Eu preciso saber se os meus filhos estão bem, se os meus filhos estão bem emocionalmente, se eles estão bem alimentados, se eles estão bem cuidados. E isso basta. O que a família do outro vai fazer na casa dele também diz respeito a ele. Se funciona pra você, tá ótimo. Outra pessoa não tem que julgar, porque lá na minha casa, as coisas as coisas boas e as coisas ruins que eu faço, quem vai colher sou eu. As coisas que você faz de bom e de ruim, quem vai colher é você. Então, eu não tenho que dizer que você tá certa na maneira que você conduz, porque eu não vou arcar com aquilo. É verdade. Né? Então, tenho esse entendimento de que é mais pelo outro do que por nós mesmos, que a gente quer ter o controle. Tenho essa visão um pouco assim. Além de achar que a gente tendo controle as coisas vão ser mais naturais e mais leves, que não são, isso é uma ilusão, né? Eu acho que é mais hoje, mais para mostrar pro outro que nós temos o controle do que pelo próprio controle. Você entende? Por mais que a gente fale assim, não, tá tudo controlado, mas é por você ou é pelo outro? É verdade. Né? Assim, não, é porque pelo que o outro vai dizer. Então, mães, libertem-se. O que o outro vai dizer da sua educação não importa. Se você tem uma criação baseada na Bíblia, baseada em princípios bíblicos, aquilo que tem funcionado dentro da sua casa, ela é uma verdade para você. E o que você vai colher de bom, ou às vezes de não tão bom, diz respeito a vocês também. Não exponha os filhos de vocês, não exponha as dificuldades, porque as nossas dificuldades a gente precisa tratar dentro de casa. A gente precisa tratar com quem nos ama de fato. Porque muitas vezes nós expomos algumas coisas e a gente está simplesmente expondo. A gente não vai ter ajuda, não vai ter ali ninguém que possa nos orientar. Muito pelo contrário, vai ter gente para palpitar. E palpite a gente não precisa, a gente precisa de orientação do céu para criar os nossos filhos. Aqui em casa as paredes já estão tudo pintadas. Porque Bela já é artista, assim. Se ela tem certeza, assim, se Deus pintou tudo, coloriu tudo, eu também vou colorir. É e ela tudo pinta meu. Tudo. É tudo tá dela. dominado. O Enzo já não. E não funciona pra você assim? Funciona, a gente vai, aí ela desenha lá, fala, não, isso aqui foi o desenho profético seu, tá ótimo, e a gente vai seguindo, porque eles não têm a celular e assim, essas questões, então eles vão fazer mais coisas ligadas a essa fase, assim, de criança, o que é novo. E ela é muito mais da arte, assim, né? Mas do que você viu um pequeno detalhe que você falou, que talvez alguns pais que permitem que as crianças pintem a parede não tenham. Você acabou de falar que isso é um desenho profético seu. Você desperta nela provavelmente algo que já está lá. Sim. Que o Senhor já deu. Então, eu não posso simplesmente... então tá, então vamos pintar as paredes porque eu não vou ter um comando. Sabe? Então você não... então é desenho profético. É uma direção que o Senhor te deu. Eu acho que esse é o grande diferencial. É nós andarmos pelas direções que o Senhor nos dá. Exatamente. Especificamente para cada um. Não existe, nossa, mas pinta a parede. Gente, na minha casa, eu nunca gostei. Sim. Mas também não quer dizer que é um crime. Agora, se na casa do outro assim como eu falei, assim, meus filhos não pulam no sofá. Mas se os seus pulam, tá tudo certo. Sim. É o seu sofá. Entende? Então... eu acho que essa é a dificuldade, é você conseguir respeitar a educação do outro. Exatamente. A orientação que o outro dá baseado naquilo que ela acredita. E se tá funcionando, tá tudo certo. Pra mim funcionou assim, pra você vai funcionar da sua forma. E talvez outra pessoa que vai sentar aqui vai dizer algo totalmente diferente de nós duas. Sim, a e vai funcionar ela é também. interessante, porque e a gente vai cresce aprender. com isso. É verdade.
Gente, tá complicado. A gente, né, vamos ter que fazer um outro de Vai ter outro parte assunto. 2, vai ter parte Exatamente. Mas hoje que eu quero deixar aqui pra vocês que nos assistiram aqui até agora, eu tenho certeza que esse conteúdo te enriqueceu de alguma forma e vai mudar perspectivas. Também espero aí o feedback de vocês. Quero agradecer aqui a Gi, foi uma Obrigada, surpresa. eu que agradeço. Aprendi bastante com você, E com a eu sua com você experiência. também, foi uma troca Vamos ter muito boa. outra conversa em relação a temas parecidos. Acho que é importante a gente explorar isso, né? Essa fé na maternidade. Mas que você se sinta convidada hoje a, de fato, deixar o controle mesmo e viver mais no comando de Deus para a sua vida, estar atento ao comando dele, porque ele é quem fez o seu plano, é ele que vai te guiar, é ele que vai te orientar e te dar as ferramentas necessárias para você conseguir alcançar aquilo que o seu coração deseja e anseia. E é isso o meu desejo aqui, a minha oração para você hoje que está nos ouvindo, para que você alcance de fato e ande não pelas suas necessidades, mas ande pelos seus propósitos, pelos propósitos que Deus tem para você. E assim você vai se livrar da culpa e da isca de Satanás, que é a ofensa. Então, um beijo, fica com Deus. Esse foi mais um episódio da Mesa de Rubis e eu acredito que nessa mesa, assim como eu recebi algo especial para minha vida e a Gi também, eu espero que aqui nessa mesa você encontre pérolas, ouro, diamantes para você e ferramentas para você conseguir lidar melhor com a sua maternidade, com o seu papel de esposa, com o seu papel de filha e de mãe e tudo. Um beijo. Tchau.